Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Quantos aqui têm orado para que Deus traga uma virada na sua vida? Em alguma área que se precisa assim, urgentemente, de uma virada. Amém? Eu fico imaginando, desde o início das nossas vidas, no nosso nascer, no nosso desenvolvimento, nas fases que nós vivemos, cada uma delas, cada fato, cada situação que nós passamos, é para que haja crescimento, amém? Mas entendo que Satanás milita muitas vezes no campo de destruir, de tentar fazer parar, de tentar, de alguma forma, matar o propósito na vida de cada uma das crianças que nascem. O índice de violência contra a criança, cada dia que passa, cresce, é mais assustador. E a gente entende que existe uma promessa, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas cada criança que nasce é uma afronta a Satanás, porque existe uma palavra lá atrás dizendo que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então cada fruto que vem do ventre da mulher, cada que nasce é uma afronta. Por isso que Satanás se levanta tão como se diz, raivoso e tão determinado a trazer tanta maldade sobre a vida das crianças, tantos ataques. Mas no decorrer da nossa história, muitos de nós, acredito que quase todos, que estão aqui essa noite, fomos surpreendidos pelo privilégio de poder termos encontrado o Senhor Jesus nas nossas vidas, amém, queridos? E às vezes nós temos uma expectativa dizendo assim, olha, agora vai mudar tudo, amém? Mas nós temos uma expectativa, nós somos muito, como que eu posso dizer? O ser humano é muito criativo, E talvez, muitas vezes, muito romântico. Então nós temos uma expectativa que as coisas vão mudar, mas que as coisas vão mudar de uma forma, como que eu posso dizer? Sem passarmos por turbulências. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente acha que alguma coisa vai acontecer, que vai virar a página e começou tudo novo. Glória a Deus, porque Jesus nos dá a oportunidade de nascer de novo, amém? Mas na maioria das vezes, querido, nós vamos entender que há turbulência no barco. Agora existe uma diferença entre afundar num barco com Jesus e afundar num barco sem Jesus, amém? Eu não estou falando de salvar, não, estou falando de afundar. Porque quando esse barco afunda sem o Senhor, quando não há salvação, a morte é eterna. Mas quando há Jesus no barco, a salvação é eterna. Por mais que se perca, por mais que haja morte, mas a salvação é eterna, amém? Às vezes perdemos o corpo físico, mas a salvação da mesma forma. Então existe uma diferença muito grande entre afundar num barco sem Jesus e afundar num barco com Jesus. Mas quando todas as vezes que eu leio, e outro dia eu falei sobre isso, usei esse texto, que eu começo a meditar, esperando, tendo assim uma expectativa, perguntando para Deus, parece que quando a gente acha que vai ficar bom, parece que está ficando pior. Outro dia eu falei uma coisa aqui, não sei se vocês lembram. E esses 2 últimos dias, eu tenho evitado muito ver Facebook, ler essas reportagens, tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me ensinou algo assim, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos ler esse texto, nós vamos entender isso melhor. Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que,
naqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Jesus chama os discípulos para passar para o outro lado. Passar para o outro lado fala de virar uma página das nossas vidas. Fala de uma oportunidade que nós temos de começar de novo. O que acontece na vida dos discípulos? Eles estavam vivendo etapas, porque Jesus estava os treinando. Amém? Sim ou não? E naquele momento Jesus chama os discípulos para entrarem no barco, para que eles pudessem viver uma nova experiência. E para quem achava que a tempestade no barco seria a pior delas, talvez a chegada do outro lado seria uma nova, talvez mais turbulenta, dar de cara com o endemoniado de Gadara, o gadareno. Mas naquele momento havia uma proposta de Jesus para trabalhar o coração daqueles discípulos. Era necessário virar a página, era necessário passar para o outro lado. E quando fala em passar para o outro lado, fala de mudança, fala de uma intervenção, fala de crescimento, fala de uma oportunidade que Deus nos dá muitas vezes de alçarmos lugares cada vez melhor daquilo que Ele tem preparado para nós. Fala de crescimento, e a nossa vida cristã, ela vem de crescimento em crescimento. Quando está tudo parado, querido, tem algo errado. Eu não me esqueço de uma piadinha que o pessoal contava. Arruma um lenço para mim. Que o pessoal contava. Diz que haviam 2 demônios e eles vinham caminhando. E aí diz que vinha um todo engomadinho, com o cabelinho partido do lado, todo arrumadinho, engomadinho, e perguntar: de onde você está vindo? Eu estou vindo ali de uma igreja meio sem expressão, lá não acontece nada. E o outro estava tudo sapecado, cheirando fogo, fumaça, enxofre, rasgado. Ele falou: o que foi? Ele falou: me pegaram essa noite ali numa igreja que eu fui, e mandaram fogo do céu, mandaram queimar, sair, me bateram, acabaram comigo. Então eu costumo dizer, querido, que aonde a coisa não está muito movimentada, que está muito parada, você começa a perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Porque nós crescemos de etapa em etapa, nós avançamos de desafio em desafio. Deus nos dá a oportunidade do crescimento a cada momento. Tudo bem, não estou dizendo que você tem que viver uma vida de luta, mas eu estou dizendo que os momentos de tribulação são momentos para que gere peso de glória. Peso de glória. Então as tribulações, os momentos, as marés agitadas na nossa vida é para que haja o quê? Crescimento. E para passar para o outro lado, para virar a página, para crescer, vai haver turbulência. Amém, irmão? Por isso que eu acho que do jeito que está ficando, está quase na hora de acabar. Porque pior não tem jeito de ficar. Eu creio. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: como é que está a tua vida, irmã? Está muito calma? Ou está meio agitada? Quando nós nos dispusemos a mudar, a passar para o outro lado, quem entrou no barco com Jesus? Pergunta aí para a pessoa, fala assim: quem entrou no barco com Jesus? Fala para ele: foi quem quis.
Fala para a pessoa que está do teu lado, se você quiser continuar na margem aí parado, é só não entrar no barco. Entrar no barco, querido, fala de sair da comodidade. Entrar no barco fala a respeito de enfrentar o novo. Fala de mudança de fase, de aumento de grau de dificuldade. Está entendendo isso? Você está estudando, passou de ano. Aí você fala, o ano que vem vai ser mais fácil. É mais fácil, irmão? Para a turma que estuda aí, não, né? Mas existe um propósito com isso. Esse propósito dos graus de dificuldade é para que haja crescimento, é para que haja desenvolvimento, é para que nós possamos atingir aquilo que Deus tem preparado para nós. Você crê nisso, queridos? Ou você crê que você está vivendo essas dores, os sofrimentos, os desafios, porque você jogou pedra na cruz, você é filho da rainha de Sabá, e está pagando os pecados da geração que vem para trás? Ou você acha que os momentos de tribulação que nós vivemos é para que haja crescimento nas nossas vidas? Você concorda com isso? Amém? Você pode dizer um amém aí, você concorda com isso que eu estou dizendo? Interessante é que nós temos a oportunidade de aprender com Jesus dentro do barco. Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando dentro de um barco que estava atribulado, queridos. Mas a hora que Jesus levanta, ele age de uma certa forma, e eu queria trazer para você, não é uma receita, mas é algo que eu fiquei meditando, pensando nisso. Como que Jesus age? Como que Jesus agia para poder resolver os seus problemas? Qual era a forma que Jesus se posicionava? E eu quero te dizer algo, não tem jeito de você ser um discípulo de Jesus sem sequer conhecer a biografia de Jesus. Quer saber como Jesus fazia, quer ser um imitador, quer ter os resultados que ele tinha, você precisa simplesmente conhecer o dono, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. E a história dele está nos primeiros 4 evangelhos da Bíblia, falando a respeito dos seus feitos, quem é Jesus, como ele se comportava, como que ele agia, qual era a atitude que ele tinha na hora dos momentos de dificuldade. E isso só acontece quando há na nossa parte conhecimento. E eu fiquei prestando atenção nisso, meditando um pouco a respeito daquilo que a palavra fala a respeito das atitudes de Jesus. E eu entendo que esse momento é um momento de ouvir a Deus. O momento que nós estamos vivendo. Porque eu te pergunto, se fosse hoje, para poder você tomar uma atitude na sua vida, qual seria a sua reação hoje? Se alguém te chegasse num cheque-mate agora e falou, olha, eu tenho uma proposta para você ir embora. Qual seria a sua reação? Porque a partir do momento que nós andamos sem Deus, nós somos guiados pelo próprio nariz, amém? Nós vamos para aquilo que dá na cabeça, somos movidos pelas nossas emoções, somos movidos por situações que muitas vezes nos fazem tomar atitude precipitada, mas a partir do momento que nós temos a Deus, nós precisamos crescer nisso, porque nós temos um Espírito Santo que a Bíblia diz que ele não nos deixa enganado, ele não nos deixa entrar por portas erradas, a não ser que você não pergunte. É ele quem nos confronta, nos fala dos nossos erros. E isso é gerado, é construído em forma de um relacionamento. Primeira coisa, nós temos que conhecer a forma com que Jesus agia com as situações, como que ele tratava. E segundo lugar, nós precisamos gerar essa intimidade, porque às vezes a nossa relação com Deus hoje, eu falei sobre isso outro dia, tem sido de muito falar, de muito pedir, de muito explicar, de colocar as coisas que nós estamos vivendo, e não uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo no meio dessa tribulação, estarmos atentos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Querido, em meio à guerra, Deus trabalha na vida dos seus. Em meio à bonança, Deus trabalha na vida dos seus. Em meio à situação que você está vivendo, Deus está trabalhando na sua vida. A palavra de Deus diz que não cai um fio da nossa cabeça sem consentimento dEle.
A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe tudo ao nosso respeito, o seu sentir, os seus sentimentos, o seu levantar, o seu deitar, o seu agir, nada foge do controle. Mas o problema é que essa falta de intimidade, de comunhão, nós vamos perdendo a sensibilidade. E uma coisa que eu aprendi é que quando nós estamos atentos, antes de eu entrar nisso, eu quero te falar como é que Jesus agia. E a palavra de Jesus era direcionada. Ele vira lá no tanque de Betesda, pergunta para o aleijado: o que queres que eu te faça? E o aleijado ali na beira do tanque dá a resposta que muitos de nós temos: o que queres que eu te faça hoje? E ele diz: olha, vou te contar uma história. Tem 38 anos, né, que ele estava lá. 38 anos que eu estou aqui. Toda vez que essa água movimenta, tem alguém que tem condição financeira, que paga para os outros colocar na água. Jesus não perguntou para ele o que estava acontecendo. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E como era a atitude de Jesus? Levanta e anda. Palavra de autoridade. Ser curado. Toma o teu leito e vai. Qual era a palavra? Jesus tinha palavras direcionadas, específicas, na hora certa. Lázaro, sai para fora. Imagina Jesus chegando à porta do túmulo dizendo: Lázaro, me perdoa, meu amigo. Rapaz, eu atrasei lá, o pessoal me segurou no final da conversa lá, e eu cheguei atrasado, agora você morreu, mas nós vamos tentar, hein? Foi isso que aconteceu? Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Se nós entendemos a forma eficaz com que Jesus usava da autoridade, e aí a palavra de Deus diz que nós fomos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, e nós temos autoridade em nome de Jesus. E ao invés de sermos efetivos nas nossas respostas, sermos direcionados naquilo que nós queremos, nós estamos cheios de dar explicação. Porque, lógico, cada necessidade tem uma explicação distinta. Sim ou não? Mas como que Jesus agia? Conhecendo Jesus, ele era específico, ele era direcionado, ele era focado naquilo que estava acontecendo. Eu me lembrei, isso veio à minha mente, no momento que eu estava meditando essa palavra. Nós estávamos na fazenda uns anos atrás, e nós tínhamos um animal lá, um boi, que já passava das suas 25 arrobas, 26 arrobas, e ele mal cabia no tronco. E aí, todas as vezes que nós íamos fazer uma vacina, esse boi ficava para trás. E esse dia não tinha jeito, era dia de embarcar o boi precisava ir embora, o frigorífico. E aí, gente, o boi ficou para trás. Sabe aquela história que ninguém quer ir lá? Ô fulano, você esqueceu o boi? Fulano, toca o boi. Aí, bom, entraram 2 cavaleiros para tocar o boi. De repente passou um cavalo e um cavaleiro por cima da cerca. Um boi de 26 arroba, é muito grande, muito pesado. E eu falo que se o boi soubesse a força que ele tem, ele era o proprietário, e nós estávamos tudo trabalhando para ele. Passou um pouquinho, passou um cavalo e um cavaleiro. Passou um pouquinho, passou um cavaleiro por cima da cerca. E o caminhão esperando para embarcar. E nada. E a gente vinha de umas etapas assim, de ver a manifestação da glória de Deus na fazenda. Fantástica. Um dia eu orei com as lagartas morreram, né? E eu crescendo de fé em fé. E eu tinha um cajadinho assim, ó, de plástico amarelo, lembra, Fernando? E um cajado mesmo de cuidar de ovelha. E depois de ter lá uma turma de gente, eu entrei dentro do curral, olhei para dentro do olho do boi, parti para o lado dele e falei: é para entrar agora. E parti para cima dele. Esse boi recolheu o rabo igual um cachorro e entrou para dentro do tronco.
Querido, aqui não ficou um no curral. Ninguém falava nada, foi um silêncio. E eu vivi uma experiência que me fez crescer muito na minha vida como ministro nas áreas de libertação. Porque eu descobri qual era o nível da autoridade que tinha no nome de Jesus. E eu falei: Senhor Jesus, o Senhor é comigo, e eu te ordeno agora. É para entrar agora, rápido, e partir para o lado dele. Aquilo já tinha voado de gente para fora. E ele guardou o rabinho, entrou para dentro do troco, entrou no caminhão e foi embora. Aquilo deu pano para a manga, foi um silêncio geral na fazenda durante as primeiras mexidas. Mas quando eu estava pensando nisso, quando Deus estava ministrando no meu coração, eu lembrei da cena, a forma a qual Jesus exercia de uma autoridade, a qual ele dizia para o cego: cego, veja, e o cego via. A qual ele dizia para o aleijado: aleijado, anda, e o aleijado levantava e andava. Isso é algo que vem de uma intimidade com Deus. E nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós temos tantas petições, que o nosso muito falar não traz resultado. Porque o momento aonde Deus te dá como que eu posso usar a palavra? A hora que o céu abre, a hora que Deus te dá a brecha, a oportunidade de acontecer, são momentos específicos. E sabe qual é esse momento? Anota aí, porque isso é uma receita. A resposta de Deus vem na nossa autoridade, no nome de Jesus, no momento aonde nós estamos quebrados. Quebrado. No momento onde nós estamos sem força. No momento onde já foi tentado tudo. E aí nós reconhecemos que só Ele pode fazer. Nesse momento é o momento do milagre. Nesse momento é o momento da resposta. Nesse momento é o momento da manifestação da glória. É onde Deus opera. Você quer ver isso? Olha para a vida de Eliseu. No momento do confronto, Elias falou para ele: o que você quer? Ele naquela situação, sabendo que as coisas não iam ficar boas, Elias ia embora. Ele tomaria o lugar do mestre. O que ele pediu? Unção dobrada. No momento certo, a gente não pede bobagem. No momento que nós estamos quebrantado, vou usar essa palavra porque é quebrado, parece que a gente está quebrado financeiramente, quebrou as pernas. No momento que nós estamos quebrantados, rendidos, é a hora que nós encontramos, parece que o céu abre um canal e vem a resposta. Quer ver outra situação? Jacó, no vale de Jaboque, quando o anjo toca, que o anjo toca nele, que ele tem uma experiência com Deus, por causa da intimidade, por causa daquilo que ele estava buscando de Deus, naquele momento que o anjo toca, o que acontece com ele? O que ele tem transformado? Seu nome, seu caráter. Ele sai da condição de Jacó, de suplantador, e sai do vale de Jaboque como Israel. É no momento do quebrantamento, é no momento certo que nós nos levantamos em autoridade para dizer: ser curado. Eu não me esqueci o momento que eu estava orando um dia com uma jovem aqui da igreja, num congresso em São Paulo, já contei isso algumas vezes, e ela falou: apóstolo, ora por mim, meu ouvido está doendo, eu sou surdo de nascença desse ouvido. E eu trouxe ela no meu peito e orei com ela, eu falei: e aí? Ela falou: continua doendo. E a segunda vez eu orei, repreendi, orei com ela e falei: e aí? Ela falou: continua doendo. E a terceira oração já não foi mais por ela, foi por mim. Deus tem misericórdia de mim. O que eu faço? No momento que eu me vi quebrado, constrangido, eu falei: Deus, agora é o Senhor. Se eu não me engano foi a Natália, a menina do Gilmar, estava dançando com ela, foi no ouvido dela e falou assim: quem? Isso, a Camila. Quando chegou no ouvido dela, falou assim: Jesus te ama. Ela me apertou
e começou a chorar, ela estava ouvindo. Eu fiquei prestando atenção nisso, querido. Eu levantei em autoridade, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, você seja curado desse ouvido. E aí? Ela, nada. Fui lá e orei de novo, nada. A terceira vez, estou sendo sincero com vocês, orei por mim, falei, Deus, e agora? Eu corro ou eu fico? E eu me rendi diante de Deus, falei, Deus, é o Senhor. O que aconteceu? Deus fez, a minha está curada, escuta, dos dois ouvidos. Foi curada. Está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de autoridade, sim, mas na hora certa. E eu fiquei pensando, é uma bobagem, eu estou te dando um testemunho de coisas banal aqui em relação ao curral, mas já tinha tentado tudo. E Deus estava construindo na minha vida essa questão de autoridade. E eu senti no meu coração de exercer, porque já tinha perdido os recursos, tudo, cavalo e cavaleiro que tinha de bom na fazenda, já tinha passado por cima. E eu entro a pé e falo, sai, entra lá para dentro agora. Fez igual o cachorro quando você já viu um boi, imagina um boi de quase 30 arrobas, botar o rabinho no meio das pernas e correr para dentro do tronco. No momento onde não tem mais o recurso, no momento onde já não tem mais a força humana, no momento onde nós estamos quebrados, quebrantados, com o coração contrito, porque o que a Bíblia diz a respeito do coração contrito? Me ajuda aí, pastores. Fala mais alto. Deus não rejeita, Deus não vai desprezar. No momento da sua oração, do seu clamor, do seu choro, do seu momento de intimidade com Deus, com certeza Deus não vai desprezar o seu clamor e vai te trazer isso como resposta. Deus não despreza um quebrado, um quebrantado, um coração contrito. E aí a palavra de autoridade sai como uma flecha e atinge o alvo. Qual era a necessidade do cego? Enxergar. Qual era a necessidade do aleijado? Mas esses momentos, a gente só vai conseguir viver essa virada, essa oportunidade de sair desse momento de tribulação com vitória, a hora que nós entendemos o processo de ter intimidade com Deus. Porque no momento de intimidade é que vem o quebrantamento. E no momento de quebrantamento é que a palavra que sai na nossa boca, ela não vem mais da força humana, ela não vem mais da reação da carne, mas ela vem do quebrado, do quebrantado de coração. E aí Deus responde, porque Ele não despreza um coração quebrado. Tem coisas, querido, que só lendo a palavra, gerando intimidade, meditando, que a gente vai encontrar em Deus. Só. O que tem acontecido nos dias de hoje, eu não me esqueço de uma situação onde um pastor estava orando, e uma irmã que estava orando também chega na casa dele para trazer uma resposta, para trazer uma palavra para ele, bate na porta, a esposa do pastor abre a porta e diz, olha, ele não pode te atender porque ele está orando. E ela sai, volta daí 1 hora com o coração apertado, bate na porta e diz, olha, eu preciso falar com o pastor. Falou, ele não pode falar, ele não pode te atender porque ele está orando. E ela volta daí 2 horas e bate na porta, e o pastor já ia para 4, 5 horas de oração, e fala, eu preciso falar com o pastor. E ela falou, olha, não pode porque ele está orando. Falou, então eu vou falar para a senhora dar o recado para ele. Deus já me mandou aqui 4 vezes mandar ele parar de falar, porque Deus quer falar com ele. Muitos de nós estamos assim, diante das nossas necessidades, nós estamos falando, pedindo. Os nossos alvos físicos e financeiros crescem cada dia mais. As nossas necessidades humanas cada dia gritam mais. E o nosso tempo de comunhão, o nosso pequeno tempo de comunhão, é para poder pedir que Deus faça algo. O momento que nós estamos vivendo é um momento
de tribulação para gerar peso de glória, da vida de cada um. Estou falando da situação. Toda transição é para isso. Toda tribulação serve para crescimento. Toda situação à nossa volta é para nós pensarmos, repensarmos, vermos aonde estamos errando, ver aonde nós erramos para poder criar um conserto. Mas se não houver uma intimidade com Deus, se não houver esse momento a ponto de chegarmos num quebrantamento, talvez nós não vamos encontrar a palavra certa para alcançar o nosso milagre, ou alcançar a nossa bênção. Porque a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis. Mas lá, naquele momento de dificuldade, Eliseu, o mestre está para subir, está para ir embora, o que você quer? Quero unção dobrada. Ele podia ter falado: eu quero autoridade para acabar com esse povo tudo, igualzinho Elias tocou fogo, eu quero 10 vezes mais fogo, quero 10 vezes mais foice. Ele falou: não, me dá unção dobrada. Jacó tinha um confronto pela frente. Presta atenção nisso. Jacó tinha um confronto. Ele tinha passado a perna, ele e a mãe tinham passado a perna no irmão. O irmão, por muitos anos, cresceu e se tornou homem de guerra. Diz que era um dos maiores exércitos que existia naquele momento. E ele vai para um confronto com Deus. Manda uns presentinhos na frente para ver se amenizava a raiva do irmão. Mas naquele momento ele podia ter falado para o anjo do Senhor: eu quero a vitória sobre meu irmão. E naquele momento do confronto, quebrado, quebrantado, tocado pelo anjo na coxa, caído no chão, acredito eu, marcado por Deus, Deus dá a ele um nome novo. Tira da condição de suplantador para agora Israel de Deus. A palavra de autoridade vai funcionar no momento certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma brecha, uma fresa no entendimento, quando nós estamos buscando a Deus, que no momento certo você vai pedir a coisa certa. Mas para isso a gente precisa buscar intimidade com Deus. Para isso a gente precisa construir um relacionamento com Deus. Para isso nós temos que estar vivendo esse momento de quebrantamento na hora certa, porque a hora que você tiver a oportunidade para abrir a boca, você não vai falar bobagem, você não vai pedir aquilo que não edifica, você não vai pedir aquilo para gastar em vosso próprio deleite, mas você vai gastar, você vai pedir aquilo que Deus quer que você peça. Você vai pedir aquilo que vai trazer edificação e te levar para um novo estágio diante de Deus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, queridos? Amém? É entendido? Que nós possamos orar sobre isso, que esse entendimento venha no teu coração. Às vezes o nosso clamor tem sido intenso, mas tem sido como uma gota que bate num balde. Está até cansativo, mas não tem resultado. Que nós possamos buscar essa intimidade com Deus, porque na hora certa você vai ter o discernimento certo, e na hora que nós estivermos quebrantados, na hora onde o ser humano já não operar mais, o entendimento racional, aquilo que nós queremos para a nossa carne, a hora que isso não tiver mais no âmbito de falar mais alto do que a vontade do próprio Deus, nós vamos pedir a coisa certa, e a nossa resposta vai vir como uma flecha certeira, rápida, de forma eficaz, trazendo o resultado que nós precisamos. Amém? Eu não sei você, mas isso para mim é uma revelação que vem do céu. Isso está mexendo dentro de mim. Que isso possa mexer dentro de você. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, grandes são, ó Deus, as tuas obras, porque tu és Deus poderoso. Tu és rei da nação, rei das nações,
ninguém pode te deter. E eu acredito que os teus planos para o Brasil estão por vir. Os teus planos sobre a nossa igreja ainda estão por vir. Os teus planos sobre a vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui essa noite, cada irmã, ainda estão por vir. Acredito, Deus, que esse momento é um momento de virada de paz, uma virada de momento. O Brasil vai viver essa virada, nós vamos viver essa virada. Nós esperamos do Senhor uma palavra do céu. Nós nos propomos nesses últimos dias, ó Deus, a jejuar, buscando, Pai, em nome de Jesus, a resposta, alinhados com o céu, alinhados na mesma linha. E para isso nós precisamos construir um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que na hora certa, na hora do quebrantamento, na hora do reconhecimento que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é soberano sobre nós, e que nesse momento a nossa carne cala, o nosso corpo para de gemer, mas o nosso espírito alinha com o teu espírito, o nosso espírito alinha, ó Deus, com a tua intimidade, a qual nós deixamos de dizer Senhor, e dizemos Abba Pai, Paizinho. É nesse momento, ó Deus, que o Senhor traz a revelação daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é nesse momento que a palavra de autoridade surge, para que nós possamos construir o milagre, para que nós possamos construir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Naquele momento que nós possamos pedir, ó Deus, aquilo que o Senhor gostaria que nós pedíssemos, que nós possamos falar daquilo que o Senhor gostaria que nós falássemos, que nós possamos usar a palavra de autoridade certa, para romper, para edificar, para construir, para destruir, mas que seja uma palavra rema, vinda da parte do Senhor, ó Deus. E assim nós possamos viver o milagre, viver o sobrenatural de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que essa palavra abale o coração de cada um de nós essa noite, que essa revelação flua na vida, na necessidade de cada um, que nós possamos ter discernimento, entendimento e buscar essa intimidade, para que no momento certo, quebrantados, com o coração contrito, nós possamos liberar o pedido certo, a palavra certa, a resposta certa para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós te oramos e te pedimos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.